Fica esperto que o Orbank é um banco digital que está chegando para facilitar a sua vida. O link está aqui embaixo. O cara vende os carros mais incríveis da cidade. Então já vamos começar com uma pergunta, porque você falou algo que é de um empreendimento seu e com outras pessoas. E olha aqui, ó. Antes eu acho que o Vona tinha que trocar a marca do cigarro que ele tá fumando, porque ele não para de tossir. Eu peguei chuva, desculpa, cara, gente. O cara não é Covid. Tá fumando Belmonte, filho. Não. Ele pegou chuva em fevereiro e nunca mais passou. Eu peguei 2 vezes. É Hollywood sem fim. Não é, gente, eu fiz teste, não é Covid. Pode pergunta do @Vial. Quando decidiu ficar integral no ministério, como foi? Eu nunca decidi ficar integral no ministério. Eu acho que caras trabalhadores que querem ter uma carreira jamais pensam em ser integral do ministério. Eu creio que alguns podem pensar do espírito desde o início, mas a maioria que pensa em ficar full do ministério, eu acho que ele não tem ideia do quanto ele vai trabalhar no ministério. Você tinha uma bela de uma carreira, vamos falar assim. Cara, eu tinha um bom salão de cabeleireiro, eu ministrava cursos fora, tinha parceria com várias empresas e eu nunca quis, jamais, viver pela fé, como é o jargão evangélico. Mas eu me lembro que um dia eu estava gastando metade do meu salário com a igreja, porque a Poema, quem não sabe, por 1 ano e meio não se falava de dízimo, oferta, nem primícia, nem semente. Eu trabalhava e bancava, e eu gastava metade do meu salário ali, e Deus ia me abençoando cada vez mais, e eu carregava um orgulho. Tipo, essa igreja não precisa da oferta de ninguém. Mas as pessoas começaram a ler a Bíblia e começaram a chegar para mim e falar, cara, você está errado. E eu tinha sido abusado nessa área e em algumas igrejas que eu tinha passado. É claro que hoje não existe mais esse tipo de igreja, mas naquele tempo existia. e naquela época Jesus era o caminho, alguns pastores eram o pedágio. Hoje em dia, graças a Deus, isso acabou, foi repreendido, sumiu do mapa. Aleluia. Um exemplo de abuso. Eita. Cara... me empresta seu cheque, Lê, para 90 dias para eu fazer uma compra lá para minha família, depois eu cubro. E depois eu tinha que correr atrás. Ou sacrifica o seu Isaac. Uma coisa desse tipo. Ou pega o envelope dessa cor que vale isso, daquela cor que vale aquilo. Ou vem orar pelo seu salão e pede algumas coisas. Esse eu batizei, né? É o profeta, é o que entra profeta e sai mendigo. Então ele entra numa loja de carro, profetiza, todo olho de gordo vai embora, e daqui a pouco ele, nossa, aquelas rodas 20 ali, ficava louca no meu carro, hein? É o famoso chacoalhar o coqueiro para ver se cai um coco. Exato. Então eu quero dizer uma coisa para vocês, terra fértil não pede, gente, terra fértil atrai. Então se alguém pedir, chuta que é ofrenda, deixa cair por terra. E você começou pelo caminho contrário à igreja, né? Geralmente a galera começa já... dízimo, oferta normal, você não queria. Não, eu não queria isso. Eu queria falar sobre isso. Eu queria ser uma seita. A Poema ficou uns meses sem ter ofertório. 1 ano e meio. 1 ano e meio, não tanto você bancando tudo. Sim. Alguns caras se aproximaram e eles queriam fazer parte. E eu me lembro que a primeira reunião que nós tivemos para fazer ministério, constitucionalizar ministério, eu tive que fazer uma secretaria, né? E então você tinha presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo, primeiro secretário, segundo. No meio dessa reunião, um cara falou assim: e o dinheiro que já entrou até hoje aqui foi para onde? Porque algumas pessoas me procuravam e davam dinheiro. Eu tinha 2 latas de Neston grande com nota de R$100 prensada dentro. Quando a gente foi contar, a gente tinha, sei lá, tipo uns 17 mil reais, talvez, uma coisa assim. Eu tinha 2 latas e uma caixa que eu deixava guardado dentro do guarda-roupa, porque eu falava, cara, esse dinheiro de Deus... O que entrava de oferta, você guardava. E bancava a igreja com o teu salário. E eu bancava com o meu salário. Então, quando nós abrimos a conta da igreja, já tinha lá, tipo, 17 pau, que foi o que tinha entrado até então. Na época era um... Sim, era um bom dinheiro. Compramos o som, mas assim, eu nunca quis. Só que, de repente, as pessoas começaram a entrar dentro do meu salão de cabeleireiro, pedir oração, pedir discipulado, gente que queria se suicidar. E eu estava fazendo luzes, estava fazendo escova definitiva. E meus clientes começaram a falar: ô, mas que desgraça, você é pai de santo, padre, pastor, o que você é? Porque as pessoas vêm aqui que quer que você reze. Então começou um conflito da minha profissão com o meu chamado e minha vocação. Então, de repente, tive que fazer uma escolha e foi agosto de 2009. Foi a última vez que eu tive um salário. Então, o meu estoque de tinta iria me manter quando eu resolvi semear o meu salão de cabeleireiro para minha mãe. Quem não sabe, eu fui cabeleireiro
12 anos, sou o primeiro da terceira geração, o 13º cabeleireiro de uma família de 18. E eu resolvi semear o salão na minha mãe e falei, cara, o estoque vai me dar 5 pau por mês, eu vou viver assim, agosto de 2009. Quando eu cheguei para receber em setembro, o Espírito Santo falou forte no meu coração, cara, você não confia em mim, semeia também o seu estoque. Uau. Então hoje é o salão do Lucas Barreto e da minha mãe, da Cida Barreto, eu semeei aquele salão para eles. E desde então eu não sei como eu passei a viver, porque não tinha receita na Poema. Então meu pai me deu um carro, minha sogra me deu uma casa e assim foi indo. Só que hoje eu reverti isso novamente, né? Hoje eu tenho empreendido, hoje eu sou investidor. Basicamente o que a Poema me dá é uma ajuda para eu viver e eu não sou pesado para ela, mesmo porque eu nunca deixei de ser o maior semeador dela, né? Eu acho que o dia que tiver alguém que semeia mais do que eu, e aí eu deixo esse cara ser o líder da igreja. E assim como em 2009 você entendeu que você precisava transicionar para... foi seu último salário, para de repente ficar full time, em tempo integral, no ministério mesmo, sem saber como que ia acontecer, até hoje tentando entender como é que a conta foi paga. E também teve esse entendimento para... A hora que falou, cara, vou começar a investir, também vou voltar a empreender em algumas frentes que não me ocupam o tempo do ministério. Eu acho que em janeiro de 2019, eu senti algo de Deus no meu coração, que um pastor não deveria ter só um título pastoral, por causa da depreciação da religiosidade dos últimos anos. Eu acho que um pastor ele precisa, nesses últimos anos, ser um influencer fora da igreja. Ele deve ser um esportista, ele deveria ser um empreendedor, ele deveria ser um investidor, ele deveria ser um cara da saúde, ele deveria ser alguém bem-sucedido de maneira aqui na terra, para que ele possa revelar o como no céu. Então, acho que nos próximos anos alguém vai querer ouvir um pastor que é dono de uma escola. Paulo fazia tendas. Né? Fazia tendas. Eu acho que é um tempo de tendas. E eu acho que a igreja, o modo operandi da igreja, ele está se tornando um tanto obsoleto em alguma questão, porém as coisas imutáveis da igreja nunca vão mudar. Eu não creio na uberização da igreja. Eu não creio de jeito nenhum que a igreja vai mudar o seu formato nas questões históricas e relevantes bíblicas, mas eu creio que ela tem que mudar em algum outro aspecto. Então, para mim, nos próximos anos, um pastor tem que ser relevante também fora da igreja. Foi quando eu decidi ser investidor e estudei por muito tempo, estudo até hoje, sobre swing trade, position trade, buy and hold, né, criptomoeda. Eu não faço parte de nenhum investimento corporativo, todos os meus investimentos são pessoais. E de repente eu vi uma sacada de poder também fazer parte de uma sociedade, de uma loja de carro. Tinha um cara incrível na minha igreja que era um grande vendedor e ele era ao mesmo tempo, ele depois de 8 anos vendendo, ele se tornou um grande gerente. E um dia eu tinha uma palavra de conhecimento para ele, falei, cara, Deus me mostra você tendo uma loja. E nessa conversa ele falou, cara, tá chegando a minha hora. E de repente ele me convidou, você não quer ir também? E eu falei, cara, eu tive um bom resultado de 15 meses de investimento na bolsa, falei, é a hora de eu distribuir um pouco dos ovos. Então eu acredito muito que nós temos que plantar sementes em vários lugares, como diz Provérbios, lança o seu pão sobre as águas, depois de muito tempo você vai ver a colheita disso, porque a água esparrama de uma maneira fluida, né? Você vai deixando rolar no rio de Deus. Então hoje eu tenho esse tipo de investimento, eu sou trade de cripto, faço swing trade e tenho essa loja e, ao mesmo tempo, eu faço gestão do ministério e continuo como pastor. E a verdade é que hoje ocupa muito pouco meu tempo isso, né? Perguntar se fácil ou difícil equilibrar tudo isso, assim. Eu troquei família, igreja, liderança e tudo. Cara, uma coisa simples. Pregações. Eu acho que se a gente diminui a rede social, você já tem tempo para fazer tudo que você quiser. Na verdade, a gente tem falado isso, falamos no outro também, né? As únicas 2 plataformas que chamam seus usuários de usuários das drogas e do... Exato. Então, ou você é um consumidor ou você é um fornecedor, né? Sim. Então, pelo menos entrar para fornecer, né, cara? E então, o pior, o consumidor ele não entende que ele está sendo consumido. Exato. Se você só consome, por exemplo, você pode pegar esse podcast aqui e usar isso como uma propulsão. Mas aí você pode ficar divulgando de podcast em podcast até a volta de Jesus e você descobrir que você nem vai subir com ele. Isso é bem perigoso.
Agora, eu mergulho intensamente. Vocês me conhecem, né? Na verdade, nós estamos falando mais para os ouvintes do que até para nós mesmos aqui. Quando eu entendi de Deus que eu deveria estudar sobre investimento, eu estudei 1 mês, 10 horas por dia. Eu peguei minhas férias e fiquei fazendo isso. A hora que eu sabia muito bem o que era, eu vejo gente falando, não sei por onde começar. Todo não sei parte da ignorância. E toda confiança parte de saber exatamente o que deve ser feito. Então, você fica lá exaustivamente estudando, e você estuda lá Economir, né, e Tiago Nigro, e você deixa os caras te discipular. E a verdade é que se você ouve fofoca, se você ouve bobeira, ou se você ouve um crente desviado virando a mesa para cima de você, você está sendo discipulado por gente que, na verdade, é ácida. Quem que você indica hoje na parte de finanças, de economia para... Tiago Nigro, com certeza absoluta. Não há ninguém como ele, talvez um apóstolo das finanças hoje. Economir é uma mina muito crente, cheio de princípios. Eu e ela já demos uma entrevista para o jornal O Globo, e a mulher que me entrevistou, ela disse assim, cara, você é o primeiro pastor que eu escuto que está ensinando a igreja a ganhar dinheiro, ao invés de estar pedindo dinheiro para a igreja. Exato. Então, a gente deu um testemunho muito maravilhoso, tanto ela quanto eu. E assim, eu creio que essa pregação do empoderamento das esferas tem até que diminuir um pouco, e a gente tem que começar a jogar a gente para fora. Está na hora de ter música incrível que vai atingir o cristianismo e o secular. Está na hora de ter um empreendimento incrível, porque Deus não nichou a gente, Deus não nos chamou de gospel. Deus pediu para a gente ser livre do mal, Ele nos colocou no mundo. Então eu acho que é um tempo de ser influencer em qualquer área, entendeu?